Saúde a todos, muito boa tarde. Meus amigos, como sempre faço, antes de iniciar estes materiais, agradecendo a você, aos novos inscritos, às novas inscrições, às novas visualizações. Meus amigos, o material deste 21 de julho de 2023, eu pretendo iniciar assim. Oscar Cox, jovem filho de um cidadão inglês, vice-cônsul da Inglaterra no Equador, apontado como um dos grandes responsáveis pela chegada do futebol ao Brasil, meus amigos. Em de suas diversas idas à Terra da Rainha, a Inglaterra, sempre trazia novidades, bolas, materiais esportivos. Foi quando, meus amigos, aos meados de julho de 1902, sendo mais preciso, há exatos 121 anos, naquele 21 de julho de 1902, estiveram presentes no Palacete de Horácio da Costa Santos, situado à Rua Marquês de Abrantes, número 51, jovens das mais conceituadas e ilustres famílias do Rio de Janeiro, dentre os quais Júlio de Moraes e Mário Rocha. Ao todo, foram cerca de 20 os sócios fundadores, dentre eles Oscar Cox, Horácio da Costa Santos, Júlio de Moraes, Mário Rocha, Félix Frias, Walter Schubach, Mário Frias, Heráclito de Vasconcelos, João Carlos de Melo, Domingos Moitinho, Luiz da Nóbrega Júnior, Arthur Gibbons, Virgílio Leite, Manuel Rios, que teve uma notável presença, Américo da Silva Couto, Eurico de Moraes, Victor Etchegaray, A. Mascarenhas, Álvaro Droller e A. Roberts. Meus amigos, então toda essa reunião com cerca desses 20 sócios fundadores estava fundado, meus amigos, neste encontro, neste grupo, destes 20 sócios, estava fundado aos 21 de julho de 1902 o Fluminense Football Club. É isso, meus amigos. Então, o que acontece? Eu realmente não podia deixar de mencionar, passar esta data e não mencionar este clube, que é uma espécie de legado do futebol brasileiro. Sabe por quê, meus amigos? Porque eu vou narrar aqui, tentar pelo menos, trazer alguns marcos que este clube deixou e deixa para sempre marcado na história do futebol brasileiro e até entra nos capítulos da história do mundo. Meus amigos, nós temos que o Fluminense Football Club, ele ostenta alguns marcos fundamentais na história. Por exemplo, a primeira partida transmitida por rádio no mundo, em 1922, num jogo Brasil e Uruguai. Além de ser um estádio, a casa, o Estádio das Laranjeiras, foi o clube que se notabilizou por ser o pioneiro na construção do primeiro estádio feito, no caso, de cimento na América Latina. Este marco cabe ao Fluminense Football Club. Então, dentre uma série de marcos, além da questão de ser palco dos jogos comemorativos do centenário da independência do Brasil, Jogos Olímpicos Latino-Americanos, como se conhece o atual formato dos Jogos Pan-Americanos, bem como essa informação que acredito que não pode passar em branco. Durante, meus amigos, o período da Segunda Guerra Mundial, o Estádio das Laranjeiras, então, seria utilizado para a preparação de médicos e enfermeiras, que o clube estimulava
desde 1942 no combate ao nazismo, tendo inclusive doado um avião para a Força Aérea Brasileira. Esse reconhecimento, meus amigos, até veio de uma forma tardia, aos 13 de outubro de 2015, quando a comunidade judaica então resolveu presentear o clube com uma placa celebrando este feito. Então, meus amigos, são inúmeros, diversos marcos que permeiam a história deste notável, deste verdadeiro legado, né, de clube do futebol brasileiro. Então, meus amigos, eu estou falando de um clube, como eu falei, dono, né, do primeiro estádio de cimento na América Latina, o Estádio das Laranjeiras. Serviu a primeira casa, né, foi a primeira casa da seleção brasileira, palco de suas primeiras conquistas. Apontado como o único clube de futebol do mundo a receber a Taça Olímpica, que é em ser de verdade um reconhecimento do Comitê Olímpico Internacional àquele que mais tenha feito em prol do esporte, considerado o Prêmio Nobel dos Esportes. Então, meus amigos, eu estou falando de um clube que é tetracampeão brasileiro nos anos de 1970, 1984, 2010, 2012. Foi campeão brasileiro da Série C em 1999, vice-campeão naquela edição da Copa Libertadores da América. O torcedor que estiver acompanhando esse material, aliás, possíveis membros deste canal que porventura assistirem este material, certamente o torcedor tricolor, o torcedor do Fluminense vai lembrar, onde, por exemplo, eliminaria o São Paulo nas quartas de final, aquele jogo inesquecível, épico, naquela virada protagonizada, o terceiro gol do Washington, tá certo? Onde o Maracanã foi a loucura. Nas semifinais, o Fluminense desbancaria o então, né, provável favorito Boca Juniors. Boca Juniors que até aqui são 6 conquistas de Copa Libertadores da América, e na grande decisão, quis o destino, o Fluminense encararia a Liga Deportiva Universitária do Equador, a famosa LDU de Quito, e na grande decisão perdeu, em ser de verdade, o primeiro jogo da decisão por 4-2 no Equador, em Quito, e no jogo da volta no Maracanã, o estádio do Maracanã pulsava em 3 cores, grená, verde e branco. As 3 cores que traduzem tradição deste verdadeiro legado, desse marco que é o Fluminense na história do futebol brasileiro. E, meus amigos, no Maracanã, o Fluminense venceria a equipe da LDU por 3-1. Esse jogo iria para os pênaltis, e nos pênaltis o Fluminense perderia a oportunidade de ter essa conquista, que provavelmente seria uma das maiores em sua riquíssima história e longeva história. Fluminense também seria vice-campeão em 2009 para a mesma equipe da LDU, só que desta vez pela Copa Sul-Americana. O Fluminense é campeão da Copa do Brasil 2007, numa final contra a equipe do Figueirense. O jogo do título foi em terras catarinenses, no Orlando Scarpelli, casa do Figueirense. Então, meus amigos, fora São atual campeão carioca 2023, um Fluminense que tem uma história que dispensa comentários e que só enriquece o seu torcedor. É um clube de fato que tem torcedores ilustres, como o saudoso Nelson Rodrigues, que certa vez ele teria dito esta frase, e que até tornaria-se ainda mais notável. A frase do ilustre jornalista e escritor tricolor Nelson Rodrigues, abre aspas, grandes são os outros, o Fluminense é enorme. Só isso, meus amigos. Pedro Bial, dentre tantas e tantos outros ilustres torcedores espalhados por este Brasil, membros deste canal, tá? Então,
são inúmeros ilustres de uma torcida que provavelmente deva ser talvez entre a sexta e 10ª maiores torcidas no futebol brasileiro. Sem sombra de dúvidas, deva figurar neste seleto rol, entre a sexta e 8ª, 9ª, 10ª maiores torcidas no futebol brasileiro. Além dessas conquistas de tetracampeão brasileiro, os vice-campeonatos na Copa Libertadores 2008, na Copa Sul-Americana 2009, Copa do Brasil 2007, campeão brasileiro da Série C no ano de 1999, atribui-se também a tão falada a Copa Rio, que à época era uma competição, um formato de fato, uma configuração internacional. A Copa Rio de 1952, vencida pelo Fluminense. E o Fluminense teve de desbancar nada mais, nada menos adversários como Peñarol, Áustria Viena, o Sporting Grasshopper e, na grande decisão, teve de desbancar nada mais, nada menos ao Sport Club Corinthians Paulista. Então, meus amigos, se a FIFA e há credenciais, há direcionamentos para que estas competições cada vez mais possam ter reconhecidamente o seu selo, a sua credencial de conquista internacional, há diversos credenciamentos para que isso, de repente, um dia ou nos mais próximos, num futuro próximo, possa ser devidamente ou de forma legítima ser reconhecidamente conquistas internacionais. Meus amigos, é isso. Então, vence o Fluminense com o verde da esperança, pois quem espera sempre alcança. Clube que orgulha o Brasil retumbante de glórias e vitórias mil. É isso. Então, uma história repleta, permeada de marcos, uma história riquíssima, longeva, um Fluminense que chega hoje, aos 21 de julho de 2023, a 121 anos de uma história que é repleta de história, repleta de um legado sem fim. Uma história que dispensa comentários e um Fluminense que hoje, no atual momento, na temporada 2023, o Fluminense que é o atual campeão carioca, um Fluminense que hoje figura na 5ª colocação no Campeonato Brasileiro e nas próximas semanas começa a disputar as 8ª de final na Copa Libertadores da América em busca de uma conquista inédita. É isso, meus amigos. Eu fico por aqui, espero que tenham gostado. Uma breve, singela homenagem ao Fluminense Futebol Clube, um verdadeiro legado no esporte brasileiro. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Até uma próxima oportunidade. Saúde a todos. Boa tarde.